Nós vamos ler o primeiro parágrafo e o último da nossa apostila aqui, só para a gente se situar na matéria de liturgia nessa parte da introdução. E aí, nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar pelo menos esse esquema aí, que é a relação da liturgia com a teologia, definição, etimologia, o culto no Velho e no Novo Testamento. Nós vamos trabalhar aí. O que é a liturgia cristã no curso de teologia? Aí nós temos aí o primeiro parágrafo dizendo que é a matéria que ensina como a igreja deve se organizar, adorar a Deus e como organizar suas principais cerimônias. Quais são as principais cerimônias que na igreja geralmente tem? Batismo, ceia, não é? Esses encontros que são chamados de culto. Às vezes inventa assim, culto de oração, culto de doutrina, culto de celebração, culto dos pais, culto das mães, culto de libertação, o que você puder imaginar. Mas na introdução aí, fala que a pretensão da matéria é estudar a definição e o modelo bíblico do culto. Então, se queremos ser uma igreja bíblica, se queremos seguir de verdade o padrão bíblico para aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos, fazer da Bíblia um manual de fé e prática, então, vamos ver se o nosso culto, ele realmente está dentro daquilo que a Bíblia recomenda. Leve em consideração de que a palavra liturgia, ela está ligada à palavra culto. Então, a liturgia, ela existe no culto. E aí nós vamos para o outro parágrafo, o último parágrafo aí. O estilo de culto público e adoração de uma igreja passou a ser fator importante para as pessoas na escolha que fazem quanto à igreja que irão frequentar. Então, quando as pessoas estranham o modelo do culto, a formatação, a programação, ou seja, a liturgia, essa igreja aqui é estranha, não vou ficar nela não. Então acabou aquilo que é agradável àquele membro, é o que influencia ele a ficar. O culto é decisivo para alguém permanecer numa igreja ou não. Se a pessoa não gostar do culto, ela vai para outra. Então, deve ser uma preocupação de ter uma estrutura cultica ou litúrgica que seja inspirador, motivador, atrativo, entre aspas. A grande força motora para a transferência de membros entre igrejas já não é mais o aspecto doutrinário, geográfico ou ensino bíblico, mas o estilo de adoração e culto. Então as pessoas levam em consideração a doutrina, levam em consideração a denominação, levam. Mas o fator decisivo na estatística é a forma como a igreja adora. É como leva a estrutura do culto do início ao final, que faz os membros se desligarem de uma igreja e ir para outra. Algumas pessoas que vieram congregar na IBC vieram por um motivo de amizade, talvez, de doutrina, talvez, geograficamente porque é mais próximo, talvez, mas o fator que poderia afastar essas pessoas é se o culto não agradasse, não atendesse a expectativa. E aí, na página 2 ainda, no finalzinho, por isso, em vez de simplesmente copiarmos o que outras igrejas fazem nos cultos, precisamos fazer uma reflexão. Aí, Dom Salles, ele escreve o seguinte: a adoração e a teologia caminham juntas e grande parte de nossa teologia é influenciada por nossa liturgia. Então aquilo que nós doutrinamos e pregamos pode ser desfeito na hora que estamos cantando, ou na hora que estamos adorando, ou na hora que estamos ministrando a oração por alguém. Às vezes a concepção sobre anjo da igreja
ela é muito bíblica, mas quando vão cantar música que fala de anjo, a música desfaz totalmente a doutrina de que a Bíblia apresenta sobre anjo. Às vezes uma pessoa vai orar por outra, aí quando vai orar, aí parece mais que está orando para o anjo da guarda do que está orando para Deus agir de alguma forma. Então há uma necessidade de a gente conciliar o que cantamos, o que ministramos, e toda a liturgia passar por crivo teológico da igreja, para poder depois essa liturgia ser apresentada. Então a primeira observação que nós vamos ter ali, é a unidade entre teologia e liturgia. Se a liturgia, aquilo que contém o culto, se está contra a teologia da igreja, então alguém não avaliou, alguém não está atento. E aí, de alguma forma, a gente vai encontrar a liturgia da Igreja Universal diferente da liturgia da Assembleia de Deus, diferente da liturgia da Batista, e alguns batistas já estão enveredando por outro modelo de liturgia. E aí, de um tempo para cá, quando a gente compara a igreja com teatro, a gente não encontra muita diferença. A estrutura, a forma como está organizada. A frente da igreja antigamente era muito medieval, agora já está mais modernizada e não tem um padrão a seguir não. O que importa é o povo entrar e estar confortável lá dentro. E aí algumas coisas surgem como polêmica nessa questão do que é que influencia, o que é que não influencia nessa questão do culto. A gente mudar as cores, a gente colocar luzes, a gente encher de instrumentos, envolver muitas encenações artísticas, a gente mudar o modelo de como começar, como terminar, fazer umas coisas modernas assim. Será que isso atrapalha a espiritualidade do culto, ou Deus permite isso? Até onde nós podemos ir para agradar a turma, e se isso iria interferir em agradar a Deus? Nós também vamos tratar sobre isso. Então, se for uma definição curta, básica, nós temos aí na página 3, falando sobre o que é a liturgia. Se for uma definição básica, assim, direta e objetiva, a liturgia é o culto público. Aquilo que é feito do início ao fim em um culto público. Reunir uma turma para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Tudo que é feito ali é a liturgia do culto. Alguém poderia chamar o que? De programação do culto, roteiro do culto. Então a liturgia é semelhante ao esboço de uma pregação. A pregação é aquilo que você está apresentando. O esboço ali é o caminho que você vai trilhar. Você pode seguir uma liturgia num papel, como acontece em algumas igrejas mais antigas, tradicionais. Tudo que vai acontecer no culto está num papelzinho ali, num roteiro, que às vezes é entregue até em forma de jornal. E aí, quando a gente vai para a etimologia da palavra, liturgia é uma palavra grega. A gente vê logo no primeiro parágrafo aí a explicação de ergon e leitos. Leitos deriva da palavra povo e ergon da palavra obra. É como se fosse assim, obra do povo ou obra para o povo. Antigamente, liturgia era derivado da palavra leitorgel, que era servir ou trabalhar. Então, o trabalho que você fazia para o povo de forma pública era liturgia. Só que essa palavra ela veio para o contexto religioso cristão para definir esse momento do culto, esse momento de tudo aquilo que é feito para adorar a Deus. Como a gente trabalhou na aula passada, que a adoração a Deus está muito mais além do que dizer palavras glória a Deus e aleluia, ou você está cantando uma música. A adoração está muito mais além do que isso. A adoração está mais pelo que se faz no dia a dia, como estilo de vida, com uma devoção constante de tudo que você é. O adorador, ele não é adorador porque ele está no culto com o microfone e um instrumento. O adorador, ele é adorador por conta dele ter decidido adorar a Deus todos os dias da sua vida, por onde ele for. E adorar não tem a ver com estar cantando.
Você adora a Deus acertando, obedecendo, cumprindo sua missão, seu trabalho. Se você é mãe, uma boa mãe. Se você é pai, um bom pai. Se você é patrão, um bom patrão. Se você é empregado, um bom empregado. Se você é professor, um bom professor. E isso também pode ser uma forma de adorar. É tanto que a gente encerrou a aula com o texto de Coríntios: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então é toda a nossa vida voltada para engrandecer, glorificar, exaltar e adorar a Deus. E aí a etimologia da palavra liturgia, ela é a palavra correspondente de 3 no hebraico. Liturgia é grego, mas é a palavra correspondente que a gente vai ver aí na página 3 de um quadrinho, quando a gente está falando do dicionário grego e hebraico, dicionário bíblico. Nós temos Sheret, Abad e Avodá. Avodá é utilizado hoje no hebraico moderno, dando a ideia de culto, dando a ideia de adoração. Quando se fala de adorar, de adoração, eles usam muito a expressão avodá. Mas nós temos aí no Antigo Testamento, no hebraico antigo, Sheret e Abad, que são palavras relacionadas a serviço, que também é traduzido por adoração ou por culto. Onde essas palavras aparecem, elas aparecem ou para traduzir a palavra servir, serviço, ou cultuar, culto, adorar. E o bom do hebraico é que as palavras ela têm sinônimos diversos, é uma riqueza de sinônimo muito grande. Então, se a gente for para a origem da palavra liturgia, está muito próximo da palavra adoração, que está muito próximo da palavra serviço. Ou seja, o serviço prestado a Deus no tabernáculo, prestado a Deus no templo, tudo aquilo dali que eles faziam era adoração. De tal forma, por exemplo, os levitas. Os levitas, eles montavam e desmontavam o tabernáculo toda vez que ia seguir viagem no deserto. Aquele trabalho de montar e desmontar era uma forma de adoração. Reunir os animais para sacrifício, depois recolher a cinza, jogar tudo aquilo dali fora, era uma forma de adorar. O serviço prestado. De tal forma que, se a gente fosse comparar aquele serviço dos levitas com o serviço dos diáconos e até a zeladoria da igreja hoje, o zelador ou a zeladora da igreja é uma adoradora ou um adorador enquanto está zelando pelo prédio, pelo templo. Então, esse serviço prestado, o contador que presta um serviço contábil, o advogado que presta um serviço jurídico, ou seja, qualquer coisa que se esteja fazendo em serviço a Deus é um ato de adoração. Eu estou aqui na posição de professor, prestando um serviço à igreja, passando conhecimento. Isso aqui que eu estou fazendo é um ato de adoração. Alguém chega, constrói cadeiras e doa aqui para a igreja, e essas cadeiras aí, que foram trabalhadas para trazer para cá, é um ato de adoração. Alguém vem, pinta o prédio, e na pintura é um ato de adoração. Se a gente fosse comparar com a visão do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, serviço, dentro do contexto religioso, era adorar. E aí, quando a gente olha para a história no Novo Testamento e depois passa para a história da igreja passo a passo, através dos tempos, a gente vai perceber que o culto, ele é influenciado de alguma forma pelo contexto cultural, mas sempre tem elementos, padrões no culto que a gente vai tentar identificar. Então, essa matéria ela não pode se encerrar sem a gente perceber a diferença entre um evento e um culto. Porque as igrejas hoje estão vivendo de eventos. Não é verdade? Encontros, retiros, acampamentos e festas e eventos e etc. Mas só que todos esses eventos são chamados de culto. Dá para entender onde eu quero chegar? Aí
A estrutura como estamos organizados, sentados diante de um palco, que é chamado de altar, só porque na Bíblia lá, onde se fazia o sacrifício era chamado de altar, mas é bem diferente o altar de pedra do Antigo Testamento, o altar, o palanque que a gente usa para o povo se apresentar. Então nós estamos diante de um evento, onde as pessoas apresentam aquilo que sabem fazer, de forma artística, como acontece no teatro, tem uma plateia comovida, tocada, que admira aquela arte ali apresentada através da oratória, através de qualquer outro tipo de arte. E quando termina aquela obra apresentada ali, que eles se apresentam, aí batem palma, de forma dizendo gostei, e senta-se. Então isso aí que nós estamos repetindo já dentro dessa nossa liturgia, nós estamos fazendo isso porque isso é permitido, porque isso estão fazendo, vamos continuar fazendo, porque já que todo mundo está fazendo, está certo, não é? Ou a gente tem que passar pela Escritura para depois medir se esse costume é um mau costume que está tirando a gente da rota verdadeira, que é a rota bíblica. Eu acho que dá para entender por onde a gente vai passear nessa matéria, né? É uma matéria interessante, seria interessante a gente discutir sobre isso, não é? Pastores que não passam por curso de teologia, eles não passam por essa reflexão muitas vezes, de saber se onde ele está congregando e a liturgia que ele vem passando de geração em geração, se é uma liturgia bíblica, se segue um padrão bíblico. E aí, na essência, na página 3, nós temos aí o culto na velha aliança e na nova aliança. Não tem aí a essência do culto? A essência do culto no Novo Testamento. Então o culto lá em Israel era um memorial dos acontecimentos libertadores do passado. Contém um movimento de esperança, uma atenção escatológica voltada para o porvir. Então olha que resumo do culto no Antigo Testamento. Tudo o que eles faziam de celebração e de adoração a Deus tinha um marco de algo extraordinário que Deus fez intervindo na história do povo. Um exemplo, a Páscoa. A Páscoa é um culto. A Páscoa é um culto em comemoração à libertação lá no Êxodo, na saída do povo do Egito. Pentecoste é um culto. Então, quando a gente vai observar o que eles estão fazendo em forma de adoração a Deus, eles estão fazendo de forma muito alegre, muito festivo, mas eles estão fazendo como um memorial. Não é bem uma obrigação que eles fazem, mas a ordem que foi dada a Deus para Moisés passar para o povo eles devem fazer isso de geração em geração. E aí a gente vai observar que dentro do contexto do culto, ele se volta ao passado, lembrando do que Deus fez, mas eles se voltam também para o futuro, sabendo que Deus ainda pode fazer enquanto eles estão fazendo aquilo. Então tem algo do passado, tem algo no presente e tem algo apontando para o futuro de forma esperançosa, porque nem sempre eles vão estar numa situação boa, enquanto eles estão cultuando, enquanto eles estão festejando, adorando a Deus. Eles podem estar numa fase muito difícil, mas eles estão fazendo aquilo de forma esperançosa. O outro ponto é nos momentos mais incertos da história do povo, o Êxodo, por exemplo, né? O culto, enquanto evoca a experiência libertadora do Êxodo, convida a esperar um novo Êxodo, enquanto louva a Deus da criação, esperando uma nova criação. É interessante, né? O resumo que eles fazem aqui. Vamos adorar o Deus da criação, mas esperando uma nova criação. Vamos adorar o Deus que nos libertou do Êxodo, mas esperando uma nova libertação. Então, é celebrar algo que foi feito no passado, esperando que Ele faça de novo, se assim for necessário fazer, se assim Ele determinar fazer. Então, não há uma criação ou uma inovação do culto no Antigo Testamento. A forma como eles cultuavam, eles iam passando de geração em geração, porque
Tudo aquilo dali tinha um significado, tinha um memorial e eram padronizados. Eles não negociavam isso. Quando era colocado qualquer outra coisa dentro do sistema de culto, eles eram repreendidos pelos profetas. E geralmente quando mudava, entrava uma coisa que Deus abominava, que era a tal da idolatria. Porque Moisés, ele alertou: quando vocês forem para a terra que o Senhor vosso Deus vos entregará, tomem cuidado, porque são um povo idólatra, para vocês não se misturar. Vamos ver aí Deuteronômio capítulo 18. A partir do verso 9. E aí a gente vai analisar o período do Antigo e do Novo Testamento e o período da história da igreja, o quanto a igreja comprometeu o culto que deveria ser para Deus, acabando sendo culto para os homens. Uma coisa que era vertical se tornou horizontal o objetivo. Deuteronômio 18, a partir do 9, tem aí um título, tem? Na sua Bíblia? Contra os adivinhos e os feiticeiros. Chamar a diferença. Condenação de costumes pagãos. Qual é o título? Tem recomendações aos levitas. Recomendações aos levitas. Quer dizer, cada um título diferente aqui, né? A minha tem: as abominações das nações são proibidas. Qual o título que está certo? A minha tem: as práticas pagãs são abomináveis. Aqui está certo, contra os adivinhos e feiticeiros, porque tem dois iguais. Sim, 2 a 1. Porque assim, tem recomendações aos levitas, aí lá no 9 tem adivinhos e feiticeiros. A partir do 9, né? Tem capítulo. Adivinhos e feiticeiros. Tem capítulo que faz um resumo do assunto todo que vai dar, mas tem Bíblia que dá a cada sessão um título diferente, né? Isso é da edição da Bíblia, isso não faz parte do texto original, né? Isso é só para ajudar a localizar os assuntos. Mas veja a partir do 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Isso aqui é um alerta. É um alerta moral e um alerta espiritual na questão cultica, litúrgica, na questão da adoração. Porque o comportamento daquele povo lá, na questão moral e na questão espiritual, eles não agradam a Deus porque são pagãos. Então, o livro de Deuteronômio é praticamente a cartilha de ABC, o manual de fé e prática do povo judeu quando chega na liderança de Josué para possuir a terra. Eles vão usar Deuteronômio como o livro da lei. E aí o verso 10 diz: entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte espírito de adivinho, nem mágico, nem quem consulta os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeitos serás como o Senhor teu Deus o é, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Por que Deus não permite? Magia, encantamento, consultar mortos, adivinhações, esses agoreiros, prognosticadores, toda essa turma da linha do espiritismo e da magia, do encantamento. Por que Deus proíbe? Por que será? Vamos tentar refletir aqui. Se ele proíbe é porque não presta, não serve, não deve fazer, tá certo. Mas qual é a razão, a essência dessa proibição? A gente precisa encontrar. Porque ele não divide sua glória com ninguém. Porque não divide a glória dele? Deus está sendo substituído na hora que alguém vai consultar? Seria isso? Tem mais alguma coisa a dizer?
Por que será que Deus não aceita fazer esse tipo de prática? Porque se ele quisesse que nós soubéssemos o amanhã, ele mesmo falava. Porque ele é o dono do tempo. Quem vai atrás, né? Quem vai atrás de adivinhador, porque está querendo saber do tempo. Aí, se Deus quisesse que a gente soubesse, já diria para a gente sem precisar de consultar. Porque é o processo que as pessoas têm que passar para o amadurecimento delas, se elas souberem, elas nem... Você vai perceber que as pessoas que consultam adivinhos, consultam mortos e fazem esse tipo de prática é dentro do contexto religioso e cultico, litúrgico. Então o que ele está proibindo aqui é praticamente uma liturgia que não pode ser praticada. Mas só que em algum momento da história de Israel e da igreja, algumas pessoas praticaram isso com outro nome e de uma forma muito parecida, só que não dava para identificar na mesma hora. Colocaram uma pessoa no lugar de Deus para ser consultado. Não tinha nome de feiticeiro, não tinha nome de encantador, mas acabavam olhando para a pessoa como se fosse, fazendo a prática como se fosse. Naquela época tinha o prognosticador, o encantador, mas se aparecer um encantador aqui de curas e um curandeiro, essa pessoa é muito bem recebida no meu evangelho. Se aparecer pessoas que hipnotizam, pessoas que fazem algum tipo de encantamento e de repente essa pessoa chega no meio evangélico, ela precisa ser identificada como uma prática abominável, se for através de um feitiço e de um encantamento, porque é uma prática de culto ao homem e a poderes ocultos que é abominável ao Senhor. A magia é um poder oculto. O ocultismo é reprovado aqui, como também o espiritismo de uma forma geral, que ele está citando aqui a questão da consulta dos mortos, né? É uma coisa muito clara aqui, né? A questão da consulta dos mortos. Vamos adiantando para a gente comparar os elementos do culto que tem a ver com memorial, ritual e sacrifício no Antigo Testamento. Vai perceber que o livro de Levítico ele é todo litúrgico. Como o sacerdote iria reger todo o culto, os levitas iam auxiliar o culto, e como toda a questão da adoração a Deus estava relacionado a ritual e sacrifício. Ritual e sacrifício. Tinha início, meio e fim de como tudo ia acontecer. E como o culto estava relacionado a aquilo que tinha que dar a Deus para que Deus pudesse dar ao povo, então a ideia de perdão era muito procurado na ideia do sacrifício. Eu cometi algum pecado e eu vou levar um sacrifício a Deus em troca de perdão como uma oferta pacífica. Então, o livro da adoração é o livro dos rituais. O livro da adoração, o livro do culto é o livro dos sacrifícios. E a adoração, essa adoração, esse culto é local, físico e temporal. Vai perceber que o povo está saindo de um local para o outro. O povo está indo para um lugar adorar. Deus está presente naquele tabernáculo. Deus está presente naquele templo. E muita gente usa esse texto de crônica que a gente vai ler agora como se fosse algo específico para o culto de hoje. Segundo o livro das crônicas, capítulo 7 e o versículo 14, que é muito comum se utilizar esse texto aqui como se fosse para o dia de hoje. Segundo o livro das crônicas 7 e o versículo 14. É um texto muito bonito. Próximo aí, a esse versículo 14 deve ter algum título, né? A aliança do Senhor com Salomão. A aliança do Senhor com Salomão. Tem outro título aí? Deus firma aliança com Salomão. Deus firma aliança com Salomão. Deus aparece a Salomão, Deus responde a Salomão. Porque Salomão, depois que fez o templo, né? Depois que concluiu, ele ofereceu um sacrifício e Deus respondeu com fogo na hora do sacrifício.
E essas palavras aqui, do versículo 11 em diante, tem a ver com o templo de Salomão, que muita gente aplica como se fosse o templo que nós congregamos hoje, né? Olha o 14 que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a continuação é o 15: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. E aí esse versículo 15, ele segue também com 16, diz: porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que texto extraordinário! E o povo creu nisso que foi prometido, que é o Senhor que está falando com Salomão, está registrado. Interessante que fala perpetuamente, mas só que o templo foi derrubado no período do cativeiro babilônico, né? Destruíram esse templo. E aí o povo ficou triste, inclusive Jeremias escreveu o livro de Lamentações nesse período da invasão da Babilônia, que destruiu o templo, as cidades, destruiu, levaram muita gente presa. E aí sacerdotes, reis e profetas foram levados também. Foi uma tristeza absoluta, mas Deus havia dito que se não adorassem a Ele como deveria, obedecessem como deveria, ia acontecer esse tipo de cativeiro mesmo. E agora a gente sai desse contexto do Antigo Testamento, com tantos sacrifícios, com tantos rituais, com tanta coisa mecanizada, regida por sacerdotes e levitas. Na página 4, nós vamos para a liturgia no Novo Testamento. Liturgia no Novo Testamento. No Novo Testamento acontece uma mudança de paradigma, porque as coisas do Antigo Testamento eram figuras, como dizem Hebreus. A gente vai perceber o livro de Hebreus trabalhando sacerdote, sacrifício, toda essa linguagem do Antigo Testamento apontando para a pessoa e obra de Cristo. E aí não é diferente do que a gente vai ter nesse quadrinho aí na página 4. No Novo Testamento nós temos o templo, sim, mas Jesus profetizou que esse templo ia ser destruído. Está aí Mateus 26, 61, e está também em Mateus 24, Mateus 22 e tal. E aí Marcos 14, 58. A partir de então, o cristão ele passa a ser o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus em nós. E a gente vai ver 1 Coríntios 3, 16, que eu destaquei ali, que Paulo está deixando muito claro que nós somos templo do Espírito Santo. Vamos ler esse texto para a gente fixar bem essa verdade de que o Antigo Testamento Deus se fazia presente em um prédio local geograficamente, mas esse texto de Coríntios deixa muito claro de que o Novo Testamento traz uma nova perspectiva. 3,16 de Coríntios faz uma pergunta retórica: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. O 17 é que ele afirma mesmo categoricamente de que o nosso corpo ele é mais valioso do que aquele templo lá que foi construído de pedra, e ele é a habitação de Deus. Interessante isso aqui. Aí o sacrifício, saindo do modelo do templo, agora a gente vai para o sacrifício. Jesus morreu uma vez por todas para purificar os nossos pecados. A gente vai ver aí Hebreus 9, 14 e Hebreus 10, 11 e 12, tratando sobre essa questão do sacrifício. Todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento não resolveria a situação do pecado. Apontava para o que resolveria.
Então aquilo era um ato profético, aqueles animais. Por isso que João Batista vai chamar Jesus de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque na verdade os outros cordeiros não tiravam o pecado do mundo. E aí Jesus, ele foi o sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício de si mesmo. Olha que coisa extraordinária. Os sacerdotes ofereciam animais, e esses animais eram inocentes para poder anular ou trazer a redenção, a remissão dos pecados de alguém que cometeu um erro. Eu erro, ao invés de eu pagar e sofrer por este erro, eu vou levar um animal que não tem nada a ver com este erro para ser sacrificado no meu lugar. Por que é que esse ritual foi anunciado de tanto tempo e o povo não sabia aonde isso ia dar, mas obedecia porque Deus mandou? Até que Jesus chegou e a mensagem ficou clara. Tudo aquilo ali aconteceu apenas por isso, porque ele, o Filho de Deus, ele vai se oferecer em sacrifício para poder inocentar os réus, os que são culpados. E aí, o que é de verdade o sacrifício hoje? Vamos conversar sobre isso. O que é o sacrifício hoje, se nós formos considerar de que a nossa vida deve ser também tirada da Escritura para essa prática do sacrifício? O que é que a gente poderia pensar hoje que seria um sacrifício para o crente? A gente não deve sacrificar porque Jesus já sacrificou por nós? Ou a gente tem algum sacrifício para fazer? Tem algumas igrejas aí até que já criaram uma forma legal aí desse negócio do sacrifício, né? Traga o seu boi, não é? Traga o seu sacrifício aqui para queimar na fogueira, não é? Todo esse negócio todo. Mas se aquilo ali está errado, então qual é o certo? O certo é não ter sacrifício ou é a escolha do sacrifício que está errado aí? Vamos conversar, né? Vamos analisar. E aí? Acabou o sacrifício? Pode falar. Partindo da ideia de que, como o senhor falou, o sacrifício que o tal sacrifício vicário, né? E substitutivo, e feito de uma vez por todas por de Jesus, mas ele também disse que a gente, os seguidores dele, deveríamos abrir mão da vida como ele abriu mão da vida dele. Então ele tem que dar uma forma exemplificar. Entendi. Assim como ele se sacrificou da maneira cabal. Então uma renúncia é uma renúncia. Seria renúncia de que esse sacrifício? A vontade humana, né? Vontade humana. Por exemplo. Nossos desejos. Por exemplo, eu tenho desejo de comer. Não. Fala em jejum. Aí comer seria, que tipo de desejo seria? Então a gente precisaria de um norte, de um termo que representasse muito bem isso. E aí a gente encontra Romanos, um texto muito conhecido nosso, o capítulo 12, que fala justamente dessa ideia de que o nosso corpo é um sacrifício vivo. Então as renúncias àquilo que as tentações nos provocam a desobedecer a Deus, né? Então aí vem a palavra santificação, vem a palavra renúncia, para poder a gente entrar nesse assunto. O capítulo 12, verso 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional. Olha o que ele está dizendo. Aquele animal não era assassinado, imolado, sacrificado. Então só é chamado de sacrifício depois que o animal está morto. Mas aqui ele está dizendo vai ser sacrificado vivo. Todo dia você mortificando sua vontade e seu ego, quando perceber que essa vontade não é a vontade de Deus. Quando perceber que seu ego está indo contra a vontade de Deus. E aí vem o versículo 2 dizendo que tem a ver com o mundanismo. Não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então isso aqui, é claro, é um detalhe, mas o outro detalhe também está aqui,
no 1 de Pedro 2,9, que vai falar sobre o altar e o sacrifício, ou melhor, e o sacerdócio. O altar, ele era físico e era onde os animais ofereciam, mas o coração de cada cristão é onde está a presença de Deus e aonde o sacrifício acontece, porque não é o gesto da mão e dos pés e do corpo que é o altar praticamente. Não é um lugar que nós subimos ou que nós vamos que é o altar. O altar, de fato, é aquilo que nós estamos oferecendo a Deus, e aí o altar e o sacrifício acaba se tornando o nosso corpo ou o nosso interior. E o sacerdócio, que era de uma família ou de uma pessoa, agora é de todos os cristãos, que foi o martelo que bateu forte na reforma protestante, onde se denunciava os padres como os únicos sacerdotes, né? Os padres, mas agora não. Agora eles vão bater de frente contra isso, que na verdade os mediadores, todos nós somos e temos acesso ao Pai, porque nós temos Jesus como sumo sacerdote e através dele nós somos sacerdote também. E aí a gente lê 1 de Pedro 2,9, que fala sobre isso. Acompanha aí só para a gente encerrar essa parte da comparação do Antigo e do Novo Testamento. 1 de Pedro 2. E aí a gente dá uma pausa para a gente lanchar. É de Deus, né? Essa vontade é para ser sacrificada, irmão? Vou fazer isso como um sacrifício. Um sacrifício, é. 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real e a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Tanto aqui em Pedro como em Hebreus vai falar do nosso livre acesso a Deus. O povo não tinha acesso a Deus no Antigo Testamento, tinha que ir ao sacerdote, e o sacerdote era o mediador. Tinha que confessar o sacerdote para o sacerdote confessar a Deus. Não é isso que os padres fazem? Eles são chamados de sacerdote e querem que os fiéis procurem eles para poder confessarem, para eles dizerem qual é a penitência ou quais são as penitências, né? A irmã está lembrando, né, das vezes que ia, né? Eu estou pensando, ainda existe isso? Existe. Isso é uma prática, é uma ordenança. Isso é uma doutrina da Igreja Católica. Porque a minha